Todo mundo enlouqueceu. Estão matando uns aos outros, devorando e roubando seus poderes. Apenas eu mantenho a calma nesta situação. Mas manter a mente limpa, no mundo onde a loucura corre à solta, será que é uma bênção ou uma maldição? Uma doença afetou os humanos neste mundo que se tornaram incapazes de controlar suas emoções, e ela é conhecida como a doença das emoções. Tudo começou quando Chan-mo tinha 10 anos. Foi a primeira vez que viu um tumor na cabeça de sua mãe. Ele achou que era apenas uma alucinação, um efeito colateral do luto após perder o pai. Mas então, sua mãe começou a perder a paciência cada vez mais, e o tumor só crescia, até que um dia explodiu. Somente anos depois Chong-mo descobriu que isso era uma doença, conhecida como doença emocional. A partir daquele momento, ele nunca mais se permitiu ficar com raiva. Mudando de cena, numa festa da empresa no departamento de arte das Kibond Studios, o diretor Jean Yanfi explodiu de raiva por causa de uma melancia que tinha sementes e vinho fresco, xingando seu assistente. O assistente, Wu Jingjing, retrucou na mesma hora, dizendo: "Então não coma. Você tem tantos problemas, por que não morre logo?" Esse surto desencadeou uma reação em cadeia. Vendo esta comoção, o protagonista de nome, Chan-mo, se colocou no meio para acalmar os ânimos. Todos tenham calma, diretor Jiang. Vou pegar um novo drink e melancia para o senhor. E Jingjing, peço desculpas em nome dele. Mas, sem aviso, diretor Jean bateu na cabeça de Chan-mo com uma garrafa de vinho, gritando: "O que isso tem a ver com você?" O silêncio tomou conta do ambiente. Dava para ouvir um alfinete cair. Então, a raiva de Jean diminuiu, e ele voltou ao normal. Ele agarrou Chan-mo, pedindo desculpas repetidamente. Só quando Chan-mo disse calmamente: "Está tudo bem." ele finalmente o soltou, desde que todos se acalmassem. Logo, a festa voltou ao normal, com risadas enchendo o ar. Enquanto isso, Chan-mo ficou em um canto, limpando o sangue da testa em silêncio. E Eli, uma colega que frequentemente flertava com ele, piscou, incrédula. Só isso? Você vai deixar passar? Você é realmente diferente. Enquanto ele limpava o sangue, respondeu despreocupado: "Que escolha eu tenho? Provavelmente sou o único normal neste departamento todo. Além disso, você viu, não é? A verdadeira razão pela qual todos perdem o controle são os sacos crescendo em suas cabeças." Naquele momento, o diretor Jean começou outra discussão acalorada com outra pessoa, e o tumor em sua cabeça cresceu ainda mais, à beira de explodir. Chan-mo suspirou e deu um passo à frente para intervir, mas Eli o deteve com uma observação cortante. Você não liga se eles vivem ou morrem, não é? Com uma cara inexpressiva, ele disse que não se importava, mas se alguém morre, vira uma grande confusão. No segundo seguinte, o tumor de Jean atingiu seu limite. Em vez de morrer, ele se transformou em uma criatura monstruosa e aterrorizante. Aquela cena destruiu tudo o que Chan-mo achava que sabia. O homem que discutia com o diretor Jean gritou: "Acha que latir como cachorro me assusta?" Antes que terminasse, a parte superior de seu corpo desapareceu. O caos irrompeu instantaneamente. Gritos ecoaram enquanto todos tentavam fugir. Mas Chan-mo ficou paralisado, tentando entender o que acabará de ver. Por que diretor Jiang virou um monstro? Minha mãe morreu quando o dela explodiu. E Eli notou seu estado de choque e o puxou rapidamente. E disse: "Vamos, temos que sair daqui. Você não sabia? Quando um saco explode, as pessoas não morrem. Elas se tornam monstros emocionais, criaturas consumidas por seus sentimentos, e por meio deles podem liberar poderes sobrenaturais para descarregar sua raiva e dor." Tentando entender, Chong-mo perguntou: "Então, por que minha mãe morreu?" E com calma ela respondeu: Apenas espere. Você vai entender logo. E de fato, a cabeça de Jean explodiu novamente, e dessa vez ele não se levantou. Caiu no chão, imóvel. A multidão ficou em silêncio, atônita. Alguém gritou: "Vocês viram isso?" A cabeça do diretor Jean simplesmente explodiu do nada. Chan-mo franziu a testa e perguntou se eles realmente não viram. A colega Eli respondeu que pessoas normais não veem nada disso. Nem a transformação de Jean em monstro, nem a criatura que devorou sua cabeça. Nada. E é assim que sua mãe realmente morreu. Assim como Jean, ela se transformou em um monstro emocional, apenas para ser devorada por outro. Para ser mais precisa, ela foi comida por alguém que controla monstros emocionais. Essas criaturas estão espiritualmente ligadas a seus mestres. Siga o monstro e você encontrará quem está por trás disso.
Os olhos de Chan-mo se arregalaram. O homem perto do corpo de Jean parecia familiar. Espera, aquele não é Lujá, meu vizinho de infância? A colega Yeli confirma e acrescenta que na superfície ele é agora o vice-presidente da Langsha International. Mas, nos bastidores, ele comanda monstros emocionais para devorar humanos. Todo esse incidente foi orquestrado por ele. Ele espalha vírus emocionais, leva as pessoas à loucura, e quando elas se transformam em monstros emocionais, ele as caça para alimentar seu poder. Desde o momento em que você entrou nesta festa, você caiu diretamente na zona de caça dele. E, com base nas minhas informações, a primeira presa dele foi sua mãe. Sua mãe perdeu o controle porque ele a infectou com um vírus emocional baseado em raiva, e então deixou seu monstro emocional devorá-la. O homem que destruiu sua família foi ele. Mas, para surpresa de Yeli, Chan-mo não explodiu de raiva. Em vez disso, perguntou calmamente. Então ele só ataca pessoas que já se transformaram em monstros emocionais? Ela confirma. Então Chan-mo virou-se para sair, dizendo: Então estou seguro. Nunca serei infectado porque sou sempre racional. Mas ela insistiu. Só isso? Você vai embora assim? Ele matou sua mãe. Não vai fazer nada? Mas Chan-mo permaneceu calmo. Acrescenta. Avançar agora seria suicídio. E isso tudo é apenas sua palavra. Surpresa, ela continua. Nossa, você é perturbadoramente calmo. Mas deixa eu te perguntar. O que te faz pensar que não está doente? Essa pergunta deixou nosso protagonista de surpresa. O que você está dizendo? Estou dizendo que, na verdade, você é o mais infectado de todos. Naquele momento, um tumor enorme surgiu, pulsando acima da cabeça de Chan-mo. Desde o início, o verdadeiro alvo de Lujá era ele. Tudo isso era um esquema de Lujá, para fazer o nosso protagonista perder o controle e se transformar. O que ele mais queria era devorar Chan-mo. Nesse instante, Lujá se aproximou casualmente, dando um tapinha no ombro de Chan-mo. Ei, pequeno Chang. Quanto tempo, hein? Olha só você, todo crescido. Mas o nosso protagonista não queria se envolver no esquema dele, então decidiu fingir que não o conhecia e que ele deve estar enganado. Mas Lujá riu. Sempre o engraçado. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Sei que pode parecer rude, mas poderia me fazer um pequeno favor? Você se importaria de ficar com raiva? De repente, ele deu um chute forte no estômago de Chan-mo, lançando-o a vários metros. O barulho chamou a atenção dos funcionários próximos, que exclamaram: O que foi isso? Ele acabou de bater no Chan. Não vi direito. O que aconteceu? Sério? Depois do que aconteceu com o diretor Jean, esse cara começa mais drama. E Eli correu para ajudar Chan-mo a se levantar. E perguntou se ele estava bem, enquanto Lu já zombou. Nenhuma reação. Você realmente não liga pra si mesmo, hein? Com um estalar de dedos, faíscas começaram a surgir no corpo de um colega próximo. No momento seguinte, a pessoa inteira pegou fogo. O incêndio repentino causou pânico na multidão. O que está acontecendo? Lá também está pegando fogo. Será um vazamento de gás. Lujá sorriu sombriamente. Acabei de queimar seus colegas vivos. Isso te deixa com raiva? Eles não eram sempre gentis com você? Enquanto isso, lembranças dos colegas atacavam o herói. Ele lembrou quando os colegas diziam: Você tem só 18 anos, tão jovem e já trabalhando. Quer que te apresente alguém? Minha irmã ainda está na faculdade. Ou, se não se importar, eu mesma sirvo. Só sou um ano mais velha. Haha, brincadeira. Ou não? Pequeno Chan, vamos almoçar juntos depois. Não se preocupe com a conta, eu pago. Você está só começando, afinal. Mesmo enquanto eram reduzidos a cinzas, suas últimas palavras eram dirigidas a Chan-mo. Um a um, todos foram consumidos pelas chamas, sem deixar nada para trás. Para Lujá, era como esmagar formigas. Todos viraram cinzas e você ainda não reage. Você é realmente impressionante. Mas não tente me enganar. Eu posso ver. Seu saco de raiva está inchando. Sem pressa. Leve o tempo que precisar. Afinal, eu ainda nem te contei. Fui eu quem matou sua mãe. Vamos ver quanto tempo você consegue fingir. No fundo, Chan-mo sempre soube que não era tão calmo quanto parecia. Fosse com seus colegas emocionalmente instáveis ou com estranhos procurando briga, ele constantemente sentia o impulso de explodir, de despedaçá-los. Mas nunca agiu assim,
porque sabia que os surtos deles não eram intencionais. A culpa em seus olhos, o arrependimento após a raiva, sempre traziam memórias de seu passado. A imagem de sua mãe chorando e pedindo desculpas após cada episódio, perdendo o controle, afogada em emoções, sempre levava ao arrependimento. Era por isso que Chamo se mantinha preso, repetindo para si mesmo: fique calmo, seja racional. Sempre foi assim. Mas agora, que motivo ele tinha para permanecer racional? Por que não ceder, tornar-se um monstro, despedaçar Lu Jia e finalmente vingar sua mãe e seus amigos? Ele não tinha mais nada a perder. Mas então, por quê? Porque ele ainda se continha. Porque não havia se transformado. Apesar de estar consumido pela raiva, os olhos de Eli se arregalaram em choque. Você quer se transformar? Se fizer isso, será morto. E daí? Não me transformar significa que vou sobreviver? Então prefiro perder o controle e cair lutando. E Eli ficou em silêncio, sua voz carregada de arrependimento. Ela diz: Sei que é difícil ouvir, mas a verdade é que você não pode mais se transformar. Não agora. Lu já olhou, irritado, se perguntando: Sério? Ele ainda está murmurando sozinho? O que ele está fazendo? Tentando se acalmar? Tudo bem. Acho que está na hora de te ensinar uma lição de verdade. Mas a expressão, falar consigo mesmo, despertou nosso protagonista. Afinal de contas, as outras pessoas não conseguiam ver a sua colega, e Eli. Percebendo que o Chamo já sabia da verdade, ela começou a mudar para sua forma verdadeira. Desde o início, ele foi o único que podia vê-la. A mente de Chong-mo acelerou, tentando entender. Mas antes que pudesse agir, o ataque de Lu já vinha com tudo. De repente, Lu já congelou. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto olhava à frente. Na mente de Chamo, a voz de Eli ecoou. A razão pela qual você não conseguiu se transformar antes é que, no momento em que me viu, você já estava infectado. Infectado por mim, e você se tornou um monstro emocional de racionalidade. O queixo de Lu Já caiu ao ver o que estava diante dele. Uma criatura acorrentada por pesadas correntes, com vazio preto onde deveria estar seu rosto. Que diabos é isso? Perguntou Lu Já, até Chamo ficou atônito. Aquela coisa era seu monstro emocional, o que levantou muitas dúvidas na sua cabeça. Espera, racionalidade conta como uma emoção? E se eu já me transformei há muito tempo, por que só agora posso vê-lo? E essa mulher, pensei que fosse apenas uma colega de trabalho. Mas ela é quem me infectou, quem causou essa mudança. Quem é ela de verdade? Como se lesse seus pensamentos, e Eli falou suavemente. Sei que você tem perguntas, mas não há tempo para todas as respostas agora. Apenas saiba disto. A racionalidade é a emoção mais única de todas. Ela tem o poder de suprimir todas as outras emoções, incluindo a raiva de Lu Jia. E quanto ao motivo de você não ter visto seu próprio monstro emocional antes, é simples. Neste mundo, você só pode ver aquilo do que está ciente. A compostura de Lu Já rachou, e ele começou a entrar em pânico. Não, isso é ruim. O monstro dele não está grudado nele. Está bem afastado. Isso significa que ele não é escravo disso. Ele é como eu. Ele se tornou uma entidade emocional, alguém que controla o monstro. Mas não se ache muito ainda. Você acha que um monstro recém-despertado como o seu pode me enfrentar? Com um rugido, Lu Já lançou uma bola de fogo ardente diretamente contra Chamo, mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram em choque. O ataque passou direto por ele. Chamo parecia tão confuso quanto, mas Eli explicou rapidamente. Você ainda não controla seu monstro emocional. Isso significa que ele não pode interagir com o mundo real agora. É mais como uma projeção. Não está realmente aqui. Não fisicamente. Os olhos de Lu Já se estreitaram ao perceber. Então essa coisa ainda está presa no seu espaço mental. Você não sincronizou com ela de forma alguma. Chang-mo, você está morto. Com outro rugido, ele lançou uma segunda bola de fogo. Mas essa era diferente. Ela mudou no ar, transformando-se em uma fera flamejante que mordeu a cabeça de Chamo. E, no entanto, algo estava errado. Não importava o quanto mordesse, a criatura de fogo não conseguia perfurar o crânio de Chamo. Ao lado, Eli explicou calmamente. Como você suprimiu sua raiva por tanto tempo, sua racionalidade construiu uma resistência incrivelmente alta à raiva. Esse tipo de ataque é como uma cócega para você agora. Agora,
era a vez de Lu Ja entrar em pânico. Seu arrogante, não se ache comigo. Ele rugiu e enviou a fera flamejante para o alto, arrastando Chamo junto. Chamo ficou tenso. Os ataques dele não podem me ferir, mas eu ainda não controlo meu monstro, o que significa que estou preso na defesa, pensou. Mas Ye Li esclareceu. A solução é simples. Apenas pegue emprestado o poder do seu monstro emocional. E no instante seguinte, sob o olhar atônito de Lu Ja, Chamo liberou uma explosão de racionalidade, detonando a criatura flamejante em 1000 faíscas. O próprio Lu Ja foi jogado para trás, caindo com força no chão. Enquanto isso, Chamo aterrissou sem esforço, completamente ileso. Em sua mão, havia um fragmento de poder emprestado de seu monstro emocional de racionalidade, afiado, estável e devastadoramente preciso. Lu Ja estava em pânico total. Agora entendi. Ele pegou emprestado o poder do seu monstro emocional, mas com apenas 2 dedos ele destruiu meu monstro. Não pode ser. Ele é uma entidade emocional recém-despertada. Não tem como. Preciso escapar. Se eu conseguir sair deste barco, fugir. Mas não havia como Chong Mo deixá-lo ir. No segundo seguinte, ele avançou, correndo direto para Lu Ja, como uma bala. Ainda assim, uma pergunta permanecia em sua mente. Espera, eu não destruí o monstro emocional dele? Então como ele ainda está usando ataques baseados em fogo? Ye Li respondeu calmamente que monstros emocionais não morrem tão facilmente. Eles simplesmente param de existir neste mundo por agora. Enquanto isso, a perseguição o levou para fora, até o convés. Foi só então que Chamo percebeu que estavam em um enorme navio de cruzeiro de luxo, o famoso Imperador dos Mares. E naquele momento, o Imperador dos Mares navegava pelas águas costeiras de Dongai City. De repente, Ye Li alertou com urgência. Perseguir uma entidade emocional neste navio de cruzeiro é muito perigoso. Ela ainda acrescenta. Segundo informações públicas, o Imperador dos Mares é um navio de cruzeiro mundialmente famoso. Suas rotas abrangem o globo, e agora ele está ancorado na costa de Dongai City, um dos pontos turísticos mais populares depois que as águas de Dongai ficaram pretas devido a um desastre de óleo. Apenas um punhado de embarcações tinha permissão para entrar. O Imperador dos Mares é uma delas. O Skibon Group realmente se superou, organizando uma festa do departamento de arte aqui para sua equipe. Mas aqui está o problema. Este navio não é apenas um resort. Ele é administrado por entidades emocionais. Elas negociam aqui, vivem aqui e são servidas aqui. Um de seus serviços premium é caçar humanos normais. Então, atacar uma entidade emocional aqui é como brigar com os donos do Imperador dos Mares. E Lu Ja é um dos seus elites VIP. Quão poderosa é a segurança deste navio? Digamos assim, um dedo do cara errado e você está morto. Então, termine isso rápido. Se não o fizer, nunca terá outra chance. E você não pode arcar com as consequências. Ao ouvir isso, os olhos de Chamo se aguçaram. Ele avançou como uma bala, correndo em direção a Lu Ja, com tudo o que tinha. Enquanto isso, dentro da sala VIP do Imperador dos Mares, alguns convidados admiravam uma obra de arte grotesca feita inteiramente de ossos de uma jovem garota. Vitor Lee, do consórcio Fronteira Selvagem, falou com orgulho. Permitam-me apresentar esta obra, A Garota Triste. Após sua morte, sua pele foi retirada, revelando um esqueleto que ironicamente parece estar rindo. A justa posição entre morte e alegria dá a ela um impacto visual tremendo. Ele acrescentou com um sorriso. Mas aqui está a parte especial. Isso não é uma réplica. É uma garota de verdade, e não qualquer uma. Ela era filha de um primeiro-ministro. Hoje, apresento este presente ao Imperador dos Mares. Obrigado por facilitar nossa parceria mais promissora. O capitão Lu Yang respondeu cortesmente. Seu grupo acabou de garantir o mercado de Stalik e já enviou a filha do primeiro-ministro. Implacável e impressionante. Ana Cris, do Clube de Sobrevivência Pato Feio, deu uma longa tragada em seu cigarro. Ouvi dizer que o primeiro-ministro não queria cooperar, mas tenho que admitir, é um castigo criativo. Senhorita Song Yivei, segunda filha da poderosa família Song, de Dashia, assentiu em admiração. Digam o que quiserem, isso é verdadeiro bom gosto. Tornar-se arte desse calibre, essa garota deveria se sentir honrada. Xiao Yen, o bispo do culto Corrente Negra, em Dongai, Rio. Estou curioso. Vocês já estão de olho em Dashia? Vitor Lee deu de ombros.
Isso é negócio. Evolua ou morra. Com a competição esquentando, temos que atacar cedo. Quanto a Dasha, contarei com a cooperação de vocês. De repente, uma voz interrompeu. Meus senhores, Luja já matou o diretor do Skybound Group, mas houve uma complicação. Ele ficou arrogante e tentou caçar seu segundo alvo. Mas essa presa se transformou e agora está deixando Luja quase morto. A senhorita Song Wei zombou. Lixo inútil. Se ele não fosse ligado àquela figura estimada, vocês acham mesmo que um fraco como ele teria permissão para caçar livremente neste navio? Victor Lee arqueou uma sobrancelha. Essa figura estimada que vocês continuam mencionando. Quem é exatamente? Song Wei respondeu friamente. Para o bem de uma cooperação tranquila, sugiro que não faça perguntas. O capitão Lu Yang interveio. Superar Luja. Logo após se transformar, isso é bastante talento. Tudo bem, não deixem Luja morrer ainda. Ele é apenas um peão, por mais ignorante que seja. Mas devemos algum respeito àquela figura. Além disso, tranquem o convés. Nenhuma outra entidade emocional deve se aproximar. Deixem as pessoas normais correrem se quiserem. Quanto ao que está atacando Luja, sem histórico conhecido, eliminem-no. No convés, Luja estava quase sem fôlego, ensanguentado, machucado e mal conseguia manter a consciência. Quando Chamo se preparou para desferir o golpe final, Luja gritou em pânico. Você está louco? Vai realmente me matar aqui neste navio? Vendo que Chamo não recuava, Luja entrou em desespero. Espera, eu errei. Desculpe-me. Me poupe e farei qualquer coisa que você quiser. Mas os passos de Chamo não hesitaram, seus olhos frios como aço. Luja gritou novamente. Sua mãe. Eu sei quem realmente matou sua mãe. Se me matar, nunca descobrirá a verdade. Ele achou que isso seria suficiente para deter Chamo. Por um momento, sentiu alívio. Mas, em um piscar de olhos, a garra de Chamo rasgou seu braço. Após descarregar sua fúria, Chamo perguntou. Não foi você quem matou minha mãe? Não é o que você pensa. Quando você morava na Rua Velha, havia uma entidade emocional lá. Ele espalhava a doença emocional em segredo. Depois caçava os monstros emocionais recém-despertados. Eu fui infectado por ele. Foi assim que me tornei um deles. Mas ele não me matou. Ele me ajudou a estabilizar e me fez seu servo. Ele me forçou a infectar outros, levá-los à transformação e depois matá-los. Ele coletava a energia emocional deles para ficar mais forte. Chamo estreitou os olhos e perguntou, quem é ele e onde está agora? Então Lu já de repente caiu em uma risada enlouquecida. Ele é alguém intocável agora. Se ele descobrir que você me matou, você também está morto. Ele é... Mas, antes que o nome escapasse de seus lábios, Lu já congelou. Seu rosto se contorceu em puro terror. Não, eu não posso. Se eu disser, aquele homem nunca me deixará viver. Chamo estava farto. Com um olhar frio, ele levantou suas garras, pronto para acabar com Lu já, de uma vez por todas. Mas, justo quando o golpe estava prestes a acertar, uma figura apareceu do nada, um mordomo elegantemente vestido. Seus lábios se moveram suavemente. Eu ordeno que seu coração pare de bater. No instante seguinte, o coração de Chamo parou, travado por uma força invisível. Seu corpo enrijeceu e caiu no convés como uma pedra, sem vida. O mordomo ajustou calmamente suas luvas, virou-se para Lu já e fez uma leve reverência. Desculpe-me, senhor. Cheguei atrasado. Percebendo que o mordomo estava do seu lado, a confiança de Lu já voltou imediatamente. Ele pisou na cabeça de Chamo e zombou. Qual é o problema, hein? Não estava todo poderoso? Vamos lá. Me mate agora. Mas, justo quando as palavras saíram de sua boca, Chamo se mexeu em um instante. Ele se levantou de repente, fazendo Lu já gritar e se esconder atrás do mordomo em pânico. O mordomo franziu a testa, visivelmente confuso. Por que você ainda está vivo? Chamo estava tão confuso quanto. O que acabou de acontecer comigo? Pensou. Graças à explicação de Eli, ele finalmente entendeu. O mordomo usou o poder de um monstro emocional do tipo orgulho,
dando um comando direto ao seu coração: pare de bater. Seu alinhamento emocional é a racionalidade, que resiste naturalmente a outras emoções. Se não fosse por isso, você estaria morto agora. Esse homem é um oponente que você absolutamente não pode derrotar no momento. Então por que não posso ver o monstro emocional dele? Perguntou Chamo. E Eli respondeu que é pelo mesmo motivo que você não podia ver o seu antes. O monstro dele está profundamente no reino da mente, o lugar onde os monstros emocionais residem principalmente. Seu monstro estava perto da fronteira entre o reino da mente e o mundo real, por isso Lu Já podia vê-lo. Mas, quando um monstro emocional afunda completamente no reino da mente, torna-se quase impossível de detectar. Naquele momento, Lu Já zombou e virou-se para o mordomo. Esse cara tem sorte. Ainda não morreu? Melhor ainda, você sabe o que fazer. O mordomo assentiu levemente e murmurou: Eu ordeno que você se ajoelhe. No instante seguinte, o corpo de Chamo cedeu. Ele caiu de joelhos sem controle algum. Não conseguia mover um dedo, nem mesmo piscar em resistência. E Eli explicou calmamente: Essa é a natureza de um monstro emocional do tipo orgulho. Quanto menos prejudicial o comando, mais difícil é resistir. E com essa diferença de nível, você nunca teve chance. Agora, aquele homem patético, Lu Já, aproximou-se de Chamo, sorrindo sem dizer uma palavra. Ele deu um tapa forte no rosto de Chamo e se inclinou, zombando. O que aconteceu, hein? Não estava atrás de vingança. Sua mãe era só uma ralé. Nós, tipos emocionais, podemos fazer o que quisermos com ela. E já que você parece tão curioso, permita-me retribuir seu pequeno surto de antes contando exatamente o que aconteceu no dia em que sua mãe se transformou. Eu me lembro perfeitamente. No dia em que sua mãe se transformou, ela estava estranhamente calma. Não estava sob influência emocional. Comprou mantimentos, cozinhou jantar, queria se desculpar por perder a paciência antes. Carne com tomate, certo? Seu prato favorito. Pena que o chão inteiro estava encharcado de sangue. Até o teto tinha respingos. O ensopado queimou até virar cinzas. Ela virou alvo porque aquele lorde brincou casualmente. Por que não fazer da próxima presa aquela mãe solteira da casa ao lado? No começo, eu objetei. Sua mãe era gentil. Quando eu estava quebrado, ela me trazia comida. Mas ver ela desmoronar, ver você cair da paz para a ruína, comecei a gostar. Aquela sensação de controlar a vida de alguém, arrancar sua alegria. Se eu digo que ela se transforma, ela se transforma. Se eu digo que ela é comida, ela vira comida. Essas palavras acenderam algo em Chamo. A fúria explodiu. Ele lutou para se levantar e despedaçar Lu Já. Mas o mordomo agiu primeiro, levantando a mão, e o corpo de Chamo congelou no meio do movimento. Então veio o próximo comando. Eu ordeno que você se ajoelhe. Curve sua cabeça, peça desculpas a Lu Já. Mais uma vez, Chamo caiu de joelhos, seu corpo traindo, forçado a se curvar e bater a testa no chão. Naquele momento, Lu Já virou-se para o mordomo e disse com arrogância: Chega! Agora quero que ele faça a escolha sozinho. Tô te dando uma chance. Jure lealdade. Seja meu cachorro. Late 2 vezes e você vive. Senão morre. De repente, a voz de Eli ecoou na mente de Chamo. Então, o que você vai fazer? Ele ficou em silêncio por um momento, então devolveu a pergunta. Não deveria eu estar perguntando isso a você? Você é quem me transformou em um monstro emocional. Você sabe demais sobre Lu Já, este navio, tudo. Você previu tudo isso, não foi? Apenas me diga o que você realmente quer. Seja o que for, eu farei. E Eli sorriu levemente e deu um passo à frente, envolvendo-o com os braços por trás. Você só precisa fazer uma coisa. Aceite meu poder. Em um piscar de olhos, Lu Já, que estava zombando com arrogância, foi lançado pelo convés, voando por uma onda aterrorizante de poder que irrompeu de Chamo. Uma formação cristalina brilhou acima de sua cabeça, algo completamente novo, algo além da emoção. Lu Já e o mordomo congelaram, pensando que ele finalmente havia perdido o controle. Mas o que eles não sabiam era que a consciência de Chamo já havia descido a um reino de puro vazio. Tristeza, alegria, surpresa, excitação, nada disso restava. Toda emoção havia desaparecido. Tudo que sobrou foi um cálculo frio e perfeito. Seu saco emocional se materializou diante dele, sólido, físico e inteiro.
mas então se despedaçou em 1 milhão de pedaços espalhados pela escuridão. E desses fragmentos surgiram memórias, momentos calorosos e pacíficos com sua mãe. Depois, a dor, o funeral de seu pai, o caixão descendo à terra. Os colapsos de sua mãe, seus gritos, sua raiva, os pratos quebrados, depois as desculpas, suas lágrimas enquanto abraçava, sussurrando que sentia muito. Então, seu cadáver, frio, sem vida. E ao lado, aquele monstro, Lujá, sorrindo como um deus. Mas essas memórias não o destruíram. Não, elas o forjaram. Naquele espaço de nada, Chamo evoluiu. Ele se tornou algo completamente novo. Olhando seu reflexo no vazio, Chamo quase não se reconheceu. Esta versão dele parecia estranha. E, no entanto, a voz de Eli ecoou em sua mente, calma e sábia. Bom, seu saco continha raiva suficiente para ancorá-lo. Essa é a única razão pela qual você conseguiu manter sua identidade ao canalizar meu poder. Lembre-se disto. Quando o momento chegar, você deve abandonar sua racionalidade. Essa é a única maneira de manejar o poder racional. Caso contrário, ele consumirá você. Você se tornará um monstro governado pela própria lógica. Agora vá e aproveite sua vingança. Quando as palavras dela se desvaneceram, o crescimento cristalino na cabeça de Chamo explodiu, estilhaços de luz caindo como estrelas cadentes. Então vieram as chamas azuis, surgindo de seu corpo em ondas, até que colapsaram para dentro, concentrando-se em uma aura densa que fazia o ar tremer. Mas, vendo sua energia desaparecer de repente, Lujá caiu na gargalhada. Sais? Todo esse acúmulo e você só soltou um sopro azul. Que decepção. Mas o mordomo não compartilhava da arrogância de Lujá. Sua expressão escureceu. Ele sabia o que acabará de acontecer. A energia de Chamo não havia desaparecido. Não, ela havia transcendido. Seu poder emocional alcançara um nível tão alto que eles não conseguiam mais percebê-lo. Naquele exato momento, dentro da sala VIP, as elites a bordo do Imperador dos Mares sentiram. Uma onda de pressão invisível os envolveu. Aquela pressão só poderia pertencer a uma entidade emocional de classe mundial. Vitor Lee estreitou os olhos. Não esperava outra entidade de nível mundial a bordo. Acham que estão aqui por nossa causa? Senhorita Song Yivei especulou. Pode ser um aliado daquele que está enfrentando Lujá. Ou talvez alguém mirando diretamente esse homem. Mas o capitão Lu Yang permaneceu composto. Não há motivo para preocupação. Não importa quem sejam. Se ousarem desrespeitar o Imperador dos Mares, nem mesmo uma classe mundial sairá viva daqui. De volta ao convés, o rosto de Lujá se contorceu em descrença após ouvir as palavras do mordomo. O nível dele está além da nossa percepção. Ele exclamou. Estão brincando. Ele, aquele fraco. O mordomo falou com gravidade. Também não queria acreditar. Mas é a verdade. Você não pode sentir, mas eu mal consigo perceber. Está acima de nós, como uma catástrofe ambulante. Esse tipo de presença é igual ao das elites de alto escalão. É pressão de classe mundial. O mordomo gritou, corra agora. Mas já era tarde demais. Em um piscar de olhos, Chamo avançou e, assim, ambos estavam mortos. Suas cabeças arrancadas como se fossem lixo. Ele murmurou baixinho. Nossa, isso foi fácil demais. A voz de Eli ecoou com um tom provocador, dizendo, começar arrancando as cabeças deles? Um pouco dramático, não acha? E o protagonista sentiu, você está certa. Não fiz bem o suficiente. Deveria ter tomado meu tempo. E ele riu, e disse, bom, esse tipo de extremismo é exatamente o que é necessário para manejar meu poder. Mas não se acomode ainda. O verdadeiro espetáculo está apenas começando. Enquanto ela falava, correntes emocionais azuis brilhantes começaram a se entrelaçar sob os pés de Chamo, espalhando-se como um círculo ritualístico. Ele olhou para cima e viu um trono no topo, com um monstro emocional exudando domínio. Sua forma emanava uma pressão que distorcia a realidade. Isso não era apenas poder. Era soberania. Chamo encarou o ser colossal à sua frente, sua voz baixa e cansada. O que é isso? E Eli respondeu com frieza. Já se perguntou por que este navio não sofreu um arranhão durante toda a sua batalha com Lujá? É porque este navio é uma entidade emocional. O que você está vendo agora é sua verdadeira forma.
Em um mundo de energia emocional, o quanto você pode perceber depende inteiramente do seu poder. Agora, você só está vendo isso porque está usando minha força para atravessar o véu. Este é o verdadeiro poder por trás do Imperador dos Mares. Aquela besta no trono é o monstro emocional pessoal do capitão. Naquele momento, o capitão deu um passo à frente, irradiando arrogância. Então você é o tal garoto de nível mundial que se recusa a morrer. Vamos mudar isso. Em uníssono assustador com o monstro emocional, ele começou a entoar: entre o céu e a terra, todas as transgressões serão punidas. Que tudo se curve. Que tudo obedeça. Qualquer ato de desafio será pago com sangue. Os olhos de Chamo se arregalaram. E percebeu que ele está usando uma invocação para amplificar seu poder de comando. No momento em que a invocação terminou, o capitão deu seu comando. Por meu decreto, condense o espaço ao redor do intruso. Instantaneamente, uma esfera maciça de energia dourada se fechou ao redor de Chamo e seu monstro emocional, selando-os como uma prisão divina. Mas não acabou. O capitão continuou entoando: pela lâmina dourada, que o julgamento seja lançado. Por meu decreto, dentro deste campo, toda energia emocional será cortada. Um enxame de lâminas de energia dourada caiu, apunhalando Chamo e seu monstro emocional baseado em racionalidade como uma execução divina. Com um sorriso de desdém, o capitão finalmente zombou dizendo que era patético. As elites na sala VIP assentiram em concordância, comentando: isso foi rápido. Esse cara de nível mundial ainda é verde. Monstro estranho, porém, nunca vi esse tipo de emoção antes. Deve ser uma dessas alinhamentos obscuros. Mas com seu poder reduzido pela metade, nem outro nível mundial se recuperaria disso. É só uma questão de tempo até o capitão ordenar sua captura. Mas, justo quando essas palavras saíram de suas bocas, um estalo agudo ecoou pelo ar. A prisão dourada ao redor de Chamo começou a rachar. A sala ficou em silêncio. Olhos se arregalaram em descrença. Até o capitão, estoico e arrogante, visivelmente se encolheu, suas pupilas se estreitando em choque. No segundo seguinte, o monstro emocional de Chamo rasgou a prisão dourada como se fosse papel com um movimento brusco da mão. Uma torrente de energia emocional irrompeu de sua forma racional, caindo como uma cachoeira. Em um instante, o navio Imperador dos Mares foi engolido inteiro pela explosão. O capitão ficou paralisado, olhos arregalados, completamente atônito. Agora, apenas o monstro emocional de Chamo pairava acima das ondas, surfando na violenta onda de choque. Quando a energia começou a desvanecer, o capitão olhou para baixo, e sua mandíbula se cerrou. Metade de sua valiosa construção de energia dourada havia desaparecido. Ele encarou o poder emanando de Chamo, como uma tempestade, o medo finalmente se infiltrando em seus olhos. Que diabos é esse monstro? Ele se libertou sob um comando selado. Ele veio aqui por mim ou pela organização que me apoia? O pensamento mal durou um momento, antes que a fúria substituísse o medo. Não importa por que ele veio. Qualquer um que ousar desafiar minha autoridade morre. O capitão rugiu: guardas! Instantaneamente, o monstro emocional atrás dele se dividiu em inúmeras formas de soldados, avançando contra Chamo como um enxame de formigas. Eles cercaram sua forma racional de todas as direções. Mas não importava quantos viessem, o monstro emocional de Chamo os cortava um a um, cada golpe uma morte instantânea. O capitão, em pânico, gritou novamente: parem-no! De repente, o corpo de Chamo congelou no ar. Assim como o comando anterior do mordomo, ele estava completamente paralisado. Antes que pudesse se libertar, dezenas de lanças perfuraram seu corpo com força brutal. Mas esse tipo de ataque mal o arranhou. Com um rugido furioso, Chamo desferiu um golpe devastador. O exército de soldados explodiu como vidro estilhaçado, obliterado por um único golpe. Enquanto isso, o monstro emocional de Chamo havia massacrado o Colosso Dourado, avançando com uma lâmina de bronze encharcada de sangue, aproximando-se do capitão. O capitão entrou em pânico, entoando apressadamente o comando: parem! Mas era tarde demais. A lâmina maciça o atingiu com força, lançando do céu em total desgraça. Assim que ele atingiu o chão, Chamo avançou como um raio. No entanto, o capitão, um lutador de classe mundial, se recuperou em um instante, retomando a compostura. Com um olhar frio, ele convocou sua besta emocional mais uma vez e a lançou diretamente contra Chamo. Sem se abalar, Chamo
fez seu monstro emocional racional interceptar de frente. Sua estratégia era clara: fazer seu monstro enfrentar o do capitão enquanto ele se concentrava em derrubar o próprio capitão. 2 minutos e meio depois, os monstros estavam travados em uma batalha feroz. Mas Chamo estava claramente em desvantagem. Ao mesmo tempo, o próprio Chamo estava ficando sem fôlego, sua respiração começando a falhar. O capitão experiente percebeu instantaneamente a fraqueza de Chamo. Um sorriso maligno curvou seus lábios. Ele está ficando sem forças. Essa é a minha vitória. Não há muitos lugares para correr em mar aberto. Se eu conseguir capturá-lo vivo e descobrir a verdade sobre seu monstro emocional, será uma grande vitória para toda a organização. Naquele momento, a voz de Eli soou ao lado de Chamo. Más notícias. Meu poder está quase esgotado. O protagonista arregalou os olhos. O quê? O que fazemos agora? Então Eli respondeu calmamente. O que mais? Agora fugimos. Antes que ele pudesse protestar, a corrente ligada ao seu monstro emocional racional o puxou para trás. Ele se virou e correu. Nesse ponto, havia apenas uma opção: pular no mar. O capitão gritou em descrença. Esse cara está louco? Ele está indo para lá. Enquanto Chamo mergulhava mais fundo no oceano, o verdadeiro rosto do mundo começou a emergir. O chamado mar profundo poluído por óleo não era poluição alguma. Era a camada de um monstro marinho colossal. Quando Chamo virou a cabeça para a cidade, seu coração se apertou. O que antes era uma cidade familiar agora se tornará um ninho de monstros. A humanidade estivera vivendo lado a lado com monstros o tempo todo sem nem mesmo saber. Foi só agora que Chamo realmente entendeu. Ele costumava pensar que todos os outros estavam apenas doentes. Mas ele estava errado. Não apenas as pessoas. Os oceanos, a terra, os céus, até as cidades, todos estavam doentes. O capitão notou algo estranho. Que diabos? Os olhos dele estão sangrando. Espera, agora entendi. A verdade é demais para ele. Esse poder é emprestado. O próprio nível dele não é alto o suficiente para lidar com isso. Garoto, você está morto. Naquele momento, Eli abraçou Chamo e sussurrou. Feche os olhos. Você pode estar vendo vislumbres da verdade através da minha autoridade, mas seu eu atual não pode suportar isso. Então agora, deixe-me tomar o controle do seu corpo. Quando a voz dela caiu, seus corpos começaram a se fundir. E, mais uma vez, Chamo se transformou em uma besta emocional imponente. O capitão ficou paralisado, atônito com o que via. Chamo agora comandava uma criatura colossal que avançava diretamente contra o capitão. O Mar Negro. Ele pode controlar o Mar Negro. Isso é impossível, o capitão gaguejou em descrença. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo ecoou. Uma forma monstruosa, nascida do Mar Negro, desabou sobre a criatura emocional do capitão com uma força avassaladora. Em um piscar de olhos, Chamo havia chegado à costa em segurança. E Eli perguntou suavemente. Você está bem? Sim, ele respondeu, assentindo. Naquele momento, um fenômeno estranho ocorreu. Um par de óculos se materializou do nada e pousou em seu rosto. Chamo ficou atônito. Que diabos? Por que isso apareceu de repente? E Eli explicou calmamente. É o seu subconsciente em ação. Os óculos representam sua racionalidade. Quando suas emoções se acalmam, essa parte racional de você assume o controle novamente. É quando os óculos retornam. Respirando fundo, Chamo perguntou. A cidade de Dongai. E aquela coisa no céu. O que está acontecendo com este mundo? E Eli respondeu com um olhar sombrio, que o mundo já mudou além do reconhecimento. Você era de um nível muito baixo para perceber. As notícias diziam que Dongai foi poluída por óleo. Na realidade, a contaminação veio de entidades emocionais. Anos atrás, uma batalha catastrófica eclodiu. Uma entidade de depressão de nível mundial enlouqueceu. Seu corpo se transformou em um líquido preto espesso, engolindo frotas de porta-aviões e navios de guerra. O rosto que você viu era sua verdadeira forma. Quanto à cidade de Dongai, hoje em dia, regiões inteiras são governadas por monstros emocionais. Não é incomum. Aquele navio em que você estava e até sua própria criatura emocional, é tudo a mesma coisa. Quanto àquela coisa no céu, se estou certa, é. Estranhamente, Chongmo não conseguiu ouvir o resto. E perguntou. O quê?
O que você está dizendo? Yi Li pareceu confusa. Você não consegue ouvir. Isso prova. Seja o que for aquela coisa, sua alma atual simplesmente não foi feita para compreendê-la. Se tentar forçar, sua mente vai colapsar. Chamo murmurou para si mesmo. Então, essa é a verdade por trás da doença emocional. A chamada doença é apenas a ponta do iceberg. A voz de Yi Li suavizou. Eu te salvei, sim, mas também te mostrei a verdade deste mundo. Para uma formiga pequena como você, morrer na ignorância poderia ter sido mais gentil, porque de agora em diante, a paz não é mais uma opção. Batalha e caos te seguirão por onde for. Ela hesitou, então perguntou baixinho. Eu sou quem te puxou para essa tempestade. Você me ressente por isso? Chamo deu um leve sorriso. Não, na verdade sou grato. Sei que você tem sua própria agenda, mas nunca me senti tão vivo antes. É como se eu tivesse renascido. Então me diga, quem é você realmente e o que exatamente quer de mim? Yi Li respondeu suavemente. Sou apenas uma alma errante. Por anos vaguei por esta cidade. Ninguém podia me ver, ninguém falava comigo. À medida que minha racionalidade desvanecia, minha força e memórias também. Nem mesmo lembro quem eu realmente era. Só meu nome restou. Eu era como uma chama moribunda sem combustível, destinada a desaparecer, até te encontrar. Naquele dia, você esbarrou em mim na rua e disse: "Com licença, estou atrasado." Você foi o único que falou comigo, o único que pôde me tocar, o único capaz de carregar minha essência racional. Se eu era a chama moribunda, você era a fornalha que me mantinha acesa. Com você, eu podia me segurar. Eu podia existir. É por isso que me aproximei de você. Fingi ser sua colega, te ajudei a investigar a morte da sua mãe e lutei com tudo o que tinha para te proteger no Imperador dos Mares. Vou te ajudar a conseguir tudo o que deseja. Riqueza, poder, status, o que quiser, eu farei acontecer. Mas em troca, você deve se tornar mais forte. Forte o suficiente para enfrentar a verdade no céu. Forte o suficiente para descobrir o que está além. Porque a parte mais importante de mim está lá em cima. Vamos recomeçar. Meu nome é Yi Li e hoje marca meu renascimento também. Chang Mo. Este é o nosso renascimento. A cena muda. Duas figuras estão em um caiaque elegante, olhando para os destroços do Imperador dos Mares à deriva no oceano distante. A mulher perguntou. Você descobriu quem era aquele cara? O homem assentiu. Surpreendentemente fácil. Nome: Chang Mo, 18 anos. Trabalha no departamento de arte do Skybound Group, em Dongai City. Sua mãe morreu quando ele tinha 10 anos, provavelmente morta por Lu Jia. De acordo com os registros médicos anuais da empresa, ele era apenas uma pessoa comum em março. A mulher, revelada como a segunda senhorita da família Song, estreitou os olhos. Impossível. Se ele enfrentou o Imperador dos Mares, ele é pelo menos de classe mundial. Ninguém fica tão forte em poucos meses. Seu poder provavelmente foi emprestado. Durante a luta com o capitão, seus olhos começaram a sangrar. Provavelmente após vislumbrar aquela coisa no céu. Se o poder fosse realmente dele, ele não teria reagido assim. Interessante. Tomar emprestado um poder que pode até controlar o Mar Negro. Quem está por trás dele? O capitão não nos pediu para investigar esse cara também? Nesse caso, vamos atrasar o relatório. Ainda não sou de classe mundial. E ficar acordada até tarde é terrível para minha pele. Não se preocupe. Com o alcance da família Song pela Federação, ele não irá longe. E quem quer que tenha emprestado esse poder a ele também não escapará. Esse poder será nosso para nosso mestre. Na manhã seguinte, Yi Li perguntou calmamente. Então, qual é o seu plano agora? A expressão de Chamo ficou fria. Lu Jia pode estar morto, mas o homem que ele mencionou, o que ordenou a morte da minha mãe, ainda está lá fora. Tenho que encontrá-lo. Yi Li não suavizou sua resposta. Esse homem é perigoso. Um poder escondido nas sombras. Você não está pronto para enfrentá-lo. Ainda não. O que mais precisamos agora é de um abrigo. Se estou certa, as forças por trás do Imperador dos Mares já estão nos caçando, e eu queimei quase todo o meu poder. Se outra classe mundial aparecer, estamos acabados. E não é só uma vingança que você criou.
Seu poder emocional que você mostrou lá atrás é raro, perigoso o suficiente para enlouquecer facções inteiras. De repente, Chamo gritou, assustando Yeli. Droga! Eu deveria estar no trabalho hoje. Esqueci completamente. Minha equipe inteira está morta. Acho que não há mais projeto mesmo. Ainda assim, teria sido bom continuar sendo pago sem trabalhar. Mas agora perdi o turno. Estou praticamente ausente sem justificativa. Provavelmente vou ser demitido. Lá se vai meu salário. Como vou sobreviver agora? Yeli ficou sem palavras com o pânico repentino de Chamo, por ser demitido. Foi só agora que ele realmente sentiu. Sua vida antiga se fora. Não havia volta. Yeli disse: Vamos lá. Estamos quase lá. O lugar que mencionei está logo à frente. Logo, os dois chegaram ao chamado santuário. Mas quando Chamo entrou e viu as pessoas com olhos vagos e babando vagando por aí, perguntou, atônito. Isso é sua ideia de um refúgio seguro? Yeli confirmou a indignação calmamente. Eles haviam chegado ao segundo hospital psiquiátrico da cidade de Dongai. Não subestime este lugar. Pode ser remoto, mas é uma instalação oficial do governo, especificamente para tratar transtornos emocionais. E lembre-se, Dongai está sob a jurisdição de Dasha. O governo de Dasha é a força mais poderosa aqui. Pessoas como você, que podem controlar monstros emocionais, podem ser recrutadas pelo próprio governo. Além disso, há algo especial neste lugar. Pena que você ainda não pode ver. Chamo arqueou uma sobrancelha e perguntou o que é esse algo especial. E Yeli disse: lembra dos monstros emocionais gigantes que você viu quando tomou meu poder emprestado? Um deles está estacionado aqui. Ele protege este lugar. Depois disso, Chamo foi até a recepção, pagou a taxa e teve seu sangue coletado. A enfermeira lhe entregou uma prancheta e disse: por favor, aguarde um momento. Seus resultados sairão em breve. Enquanto esperava no saguão do hospital, os olhos de Chamo varreram o ambiente. Ele pensou: não é à toa que este lugar é especializado em tratar transtornos emocionais. Nenhuma das enfermeiras tem sacos emocionais na cabeça. Até a maioria dos pacientes não tem. Isso é raro. Então, seu olhar se fixou no homem sentado ao seu lado. Exceto esse cara, mas o saco na cabeça dele parece diferente dos que vi antes. Percebendo sua confusão, Yeli se inclinou e disse calmamente: Você passou por uma verdadeira transformação. Quanto mais você entende a si mesmo, mais forte se torna e mais formas emocionais você conseguirá perceber. Antes, você só via sacos de raiva. Agora, está começando a perceber outros tipos também. Ela apontou para o homem ao lado deles. Aquele está com o vírus da alegria. Ele faz os infectados sorrirem incontrolavelmente. Não importa o que aconteça, eles apenas sentem felicidade. Chamo assentiu lentamente, começando a juntar as peças. As coisas finalmente começavam a fazer um pouco mais de sentido. Naquele momento, uma voz de garota veio de trás de Chamo. Oi, você também está aqui para um exame? Chongmo assentiu. Sim, por quê? A garota acenou com a mão. Sem motivo. Você só parece bem normal. Chongmo riu. Você não é bem normal também? Ela revirou os olhos. Claro que sou. Meus pais foram os que me obrigaram a vir. Com todos esses surtos de doença emocional ultimamente, eles surtaram e me fizeram vir para um exame. Até ameaçaram jogar fora minha coleção inteira se eu não viesse. Sabe, pesquisei sobre o segundo hospital psiquiátrico de Dongai City na internet. Todo mundo chama de hospital número 2. É especificamente para pacientes mentais realmente graves. Ouvi dizer que é dividido em área A e área B. Os da área A já estão totalmente instáveis. Na área B, muito mais assustador, são completos maníacos lá dentro. Pessoas tão perigosas que precisam ser acorrentadas. Chamo pareceu confuso e perguntou sobre a diferença entre área A e área B, e ele explicou. Se estou certa, a área A é para aqueles que estão infectados, mas ainda não se transformaram completamente. A área B é para aqueles que se transformaram em entidades emocionais completas. Chongmo perguntou à garota. Então, por que você veio aqui para começo de conversa? Ela respondeu com confiança. Porque se o segundo hospital me dispensar, meus pais vão parar de me encher. O primeiro hospital ainda poderia me aceitar, mas o segundo lida com potenciais assassinos.
Não tem como eles admitirem alguém tão normal quanto eu. Logo, os resultados dos testes saíram. Uma enfermeira gritou enquanto verificava os nomes. Jean Quan Lee Goden, seus resultados estão prontos. É recomendado que você seja transferida para o primeiro hospital psiquiátrico de Dongai City. Wong Bin, sua receita está pronta. Não se esqueça de tomar seus medicamentos no horário. A garota continuou conversando com Chamo. Viu? Até aqueles outros pacientes que parecem totalmente normais, este hospital não os admite. Somos normais demais. Provavelmente vão nos mandar para casa. Naquele momento, a enfermeira chamou e disse: Chamo, Jean Jiaxi, venham comigo para preencher a papelada de internação. Ao ouvir seus nomes, tanto Chamo quanto a garota congelaram. Jean Ji gritou. Espera. O quê? Por que estamos sendo internados? A caminho da recepção, a jovem enfermeira Yang sorriu e disse: Faz tempo que não temos pacientes vindo voluntariamente para o segundo hospital. Vocês dois são espertos. Escolher este lugar foi uma decisão brilhante. O ambiente aqui é até melhor que um hotel 5 estrelas. Super confortável. Todas as refeições são preparadas por chefes gourmet. Vocês podem não querer sair depois que se acomodarem. Então, não se preocupem. Apenas relaxem e aproveitem a recuperação. Jean Ji ainda não acreditava. De jeito nenhum. Este é o segundo hospital psiquiátrico. Estou realmente sendo internada? Sou realmente tão anormal assim? Enfermeira tentou confortá-la. Honestamente, hoje em dia, quem não tem um pouco de estresse mental? A intervenção precoce apenas evita que as coisas piorem. Chamo sussurrou para Yeli. Jiangji também é hospedeira de uma entidade emocional? Não vi a criatura emocional dela. Será que está escondida dentro do reino mental dela? Yeli respondeu. Isso mesmo. Sua habilidade atual não é forte o suficiente para perceber criaturas que residem profundamente no reino do coração. Quanto a como o hospital detectou que somos hospedeiros emocionais apenas com o exame de sangue, se me lembro corretamente, é porque as entidades emocionais tornam seu sangue não mensurável por instrumentos normais. Tecnicamente, seu sangue se torna ilegível. Sobre como exatamente isso funciona, nunca vi as máquinas deles em ação. Então não posso dizer com certeza. Enquanto o grupo avançava mais fundo na instalação, guardas armados começaram a aparecer nos andares superiores. A atmosfera ficou notavelmente tensa. De repente, Jean Ji congelou e gritou. Espera um segundo. Isso é a área B, não é? Não é aqui que trancam todos os assassinos psicóticos? Ela agarrou o braço da enfermeira em pânico, sua voz trêmula. Juro, nunca tive pensamentos de matar ninguém. Por que estão me colocando na área B? A enfermeira riu e a tranquilizou. Relaxe. Esses vídeos de terror online exageram tudo. Se não parecer assustador, como iria viralizar? Apenas siga o plano de tratamento. Tudo ficará bem. Jean Ji perguntou nervosamente. Sério? A enfermeira sorriu e assentiu. Mas quando seus olhos varreram a sala, sua expressão mudou de repente. Espera aí, vocês todos. Por que estão todos carregando armas? Naquele momento, os guardas no andar superior tomaram posição silenciosamente, apontando rifles de precisão em direção a eles. O coração de Chamo se apertou. Eles também viram? Ou é o parasita emocional de Jean Jiaxi? Ele não pôde evitar perguntar a Eli. O que acontece com os pacientes que não são aceitos pelo sistema oficial? E Eli deu um leve sorriso. E respondeu. Eles geralmente são trancafiados. Se mostrarem sinais de serem perigosos, podem ser eliminados no local. Então, faça o que fizer. Não faça movimentos bruscos. Justo quando todos pensaram que Jean Ji estava prestes a perder o controle, Chamo gentilmente deu um tapinha em seu ombro. Ji, calma. Relaxe. Se você ficar tão tensa assim, eles podem realmente te confundir com uma ameaça e atirar. Confortada por suas palavras, Jean Ji gradualmente se acalmou. Ao mesmo tempo, os parasitas emocionais ao seu redor começaram a desaparecer. Ela olhou para Chamo e murmurou. Sim, você provavelmente está certo. Então, ela se virou para a enfermeira e disse. Desculpe-me, exagerei agora. A enfermeira finalmente deixou escapar um suspiro de alívio. E Eli observou. O parasita dela recuou para o cenário mental dela.
Ela estava bem na beira de perder o controle. De alguma forma, conseguiu se conter. E Eli olhou para Chamo, com um traço de surpresa. Não esperava por isso. Ela é uma completa estranha. E ainda assim você se importou o suficiente para estabilizá-la, com seu poder racional. Chamo respondeu calmamente. Só queria parecer um pouco compassivo. Se eu ficasse ali, parado, frio, enquanto ela estava prestes a levar um tiro, isso não me faria parecer sem coração? De jeito nenhum as autoridades recrutariam um parasita sem emoções como esse. Mas no momento seguinte, justo quando todos baixaram a guarda, a enfermeira falou no rádio. Fogo. Um único tiro ecoou. Jean-Ji desabou instantaneamente. A expressão de Chamo nem sequer vacilou, como se nada disso tivesse relação com ele. E Eli se aproximou e sussurrou. Ei, mostre alguma reação. Você está parecendo meio morto por dentro. Chamo franziu a testa ligeiramente, perdido em pensamentos. Mais um caiu. Quantos são agora? Está começando a parecer normal. Mas ele rapidamente notou algo errado. Não havia sangue no chão. Parecia que Jean-Ji não estava morta. Afinal, era um tranquilizante. Ele suspirou aliviado. Ele riu e disse que foi boa atuação. Só um pouco lenta. Chamo respondeu sem emoção. Desculpe-me. Vou melhorar da próxima vez. Do outro lado, a enfermeira instruiu 2 funcionários. Levem-na. Entidade emocional não identificada. Estado instável. Tratem como contenção de alto risco. Ela se virou para Chamo e agradeceu pela ajuda. Chamo franziu a testa e perguntou por que Jean-Ji foi definida como alto risco. A enfermeira sorriu docemente e explicou. Só significa que precisamos observá-la um pouco mais de perto. Você não ficou assustado agora, né? Pareceu bem calmo. Que tal eu fazer uma avaliação rápida para você também? Só algumas perguntas. Chong-mo arqueou uma sobrancelha e disse para seguir com a avaliação. A enfermeira perguntou. Você veio aqui por conta própria para o exame. Isso é bem raro. Pode me dizer o que te levou a visitar uma clínica psiquiátrica? Chong-mo respondeu com sinceridade. Bem, no começo, comecei a ver coisas que ninguém mais via. Esses sacos nas cabeças das pessoas e monstros. Depois, comecei a sentir algum tipo de poder. Algo invisível para os outros. Ele levantou a mão e apontou para a palma. Acho que pode ser uma alucinação. Então vim verificar. Essa coisa na minha mão. Você pode ver? A enfermeira congelou, olhos arregalados enquanto encarava a palma de Chamo. Bem, isso é inesperado. Preciso relatar isso imediatamente. Sem hesitar, ela deu um passo atrás e falou no rádio novamente. Fogo! Um único tiro ecoou. Chamo caiu no chão. A enfermeira finalmente deixou escapar um longo suspiro. O que está acontecendo hoje? 2 entidades emocionais desconhecidas em um único dia. Me assustou pra caramba. Bom tiro. Bem no alvo. Um funcionário por perto riu e elogiou o bom trabalho e perguntou por que tiveram que atirar no último cara também. Porque ele parecia bem normal. A enfermeira balançou a cabeça, afirmando. Esses são os mais assustadores. Revisei as imagens de vigilância do hospital antes. Ele escondeu bem, mas sua linguagem corporal sutil o entregou. O funcionário perguntou, que tipo de linguagem corporal? A enfermeira respondeu. Ele estava falando com alguém invisível. Isso é transtorno dissociativo de identidade clássico. A personalidade que ele mostra agora parece suave, mas a outra pode ser extremamente perigosa. E seus poderes emocionais são diferentes de tudo que já vimos. Pior ainda, quando ele usou esses poderes, nenhuma entidade emocional apareceu. Isso significa que ele já aprendeu a controlar um paciente dissociativo com comando total de uma força emocional desconhecida. Muito mais perigoso que aquela garota. Tínhamos que derrubá-lo imediatamente. A enfermeira suspirou e ordenou alguém para levá-lo. Mas antes que ela pudesse terminar, Chamo, de repente se levantou do chão. A enfermeira engasgou de choque. O quê? Como você ainda está consciente? O interfone soou alto. Alvo ativo novamente. Alvo ativo. Alerta nível 1. Alerta nível 1. Em um instante, inúmeros guardas armados invadiram a área, cercando-os. E Eli suspirou. Eu estava prestes a te dizer para não se levantar tão rápido.
Os olhos de Chamo se estreitaram enquanto ele tomava uma decisão firme. Ele levantou ambas as mãos e gritou: Não atirem. Eu me rendo. Eu me rendo. Sua rendição calma e direta atordoou os guardas armados, que estavam tensos. A enfermeira finalmente relaxou, notando que isso deve resolver por agora. Logo, as mãos de Chamo foram firmemente amarradas por uma corrente especial. A enfermeira explicou animadamente: Sim, você despertou alguns poderes únicos, mas esta corrente suprime todas as habilidades emocionais. Você agora não é diferente de uma pessoa comum, embora eu admita que é um pouco injusto com você. Chamo olhou para a corrente, franzindo a testa em pensamento. Então, esta é a corrente que pode suprimir todos os poderes emocionais. Mas, estranhamente, ele podia sentir uma energia estranha surgindo da corrente e fluindo para seu corpo. E ele notou e arqueou as sobrancelhas. Espera, você está absorvendo a energia da corrente? Esse metal foi uma vez infectado pela emoção da racionalidade. É por isso que a corrente pode suprimir outros poderes baseados em emoções. Mas para alguém como você, ligado a entidades emocionais, isso não é uma algema. É um impulso energético completo. Enquanto isso, no escritório de gerenciamento emocional de Dongai City, o diretor Shu Wei-ming estava ao telefone, relatando: Senhorita Song, encontrei a pessoa que você perguntou. Ele foi internado no 2º hospital psiquiátrico como paciente. Como está no 2º hospital, ele está sob sua jurisdição agora. Não se preocupe, senhorita Song. Eu, pessoalmente, garantirei que o tragamos. Um sorriso astuto surgiu na voz dela. Bem feito, Shang Mo. Nada mal, até que é bonito. Antes de extrairmos esse poder seu, teremos muito tempo para nos divertir. Mal posso esperar para ver esse rosto delicado seu se contorcer em agonia e desespero. Eu sou Shang Mo, com ódio no olhar. Luz já caiu, sou sangue a vingar. Minha mãe se foi, sua sombra me guia. No mar negro, meu destino a clamar. Ele sussurra, um fogo na escuridão. Desperta em mim a força da razão. O véu se rasga, o mundo a se mostrar. Um monstro em mim, pronto pra lutar. No fogo das sombras eu vou renascer. Com ele ao lado o céu vou romper. No Japão bom mais, o mestre está lá. Meu grito ressoa, ninguém vai me parar. Capitão Yang, soberano do mar, comanda sua besta, quer me aniquilar. Mas minha fera racional rasga o dourado véu. O navio engolido, um grito ao céu. Pra ele me ensinar, Dongai é ilusão. Monstros reinam na falsa escuridão. Óculos na face, a razão a pulsar. Mas o céu esconde o mal a me chamar. No fogo das sombras eu vou renascer. Com ele ao lado o céu vou romper. No Japão bom mais, o mestre está lá. Meu grito ressoa, ninguém vai me parar. Essa ecoa, a verdade a brilhar. No YouTube venham, juntem-se ao lutar. Tem like e acendam, façam fogo voar. Nessa crônica viva vamos juntos cantar.